Você já parou para pensar que a Mongólia não é apenas estepe sem fim e nômades com suas jeres? Na verdade, é um país com um passado surpreendente, repleto de mistérios e descobertas. Muitos de nós imaginamos essa terra como um deserto desolado, onde até o vento sussurra sobre o tédio. Mas, na verdade, aqui se esconde uma história riquíssima, tradições únicas e paisagens deslumbrantes, desde picos montanhosos até vales verdejantes. Como os mongóis conseguem sobreviver nessas condições tão severas? Quais rituais antigos são passados de geração em geração? E por que o festival Naadam, que acontece uma vez por ano, é considerado não apenas uma celebração, mas um verdadeiro evento nacional para cada habitante do país? Não lhe parece que essas perguntas soam como um convite para uma emocionante jornada por um dos países mais místicos do mundo? Neste vídeo, vou compartilhar com vocês 10 fatos incríveis sobre a Mongólia que abrirão seus olhos para este país fascinante e o mostrarão de uma maneira totalmente inesperada. Prepare-se para descobertas que farão você olhar para a Mongólia de uma nova forma. Imagine que você acorda e vê ao seu redor vastas paisagens, com yurts que parecem cogumelos crescendo sob o sol da manhã. Sim, isso não é uma utopia, mas a realidade da Mongólia. Aqui, cerca de 30% da população vive um estilo de vida nômade, mudando-se de um lugar para outro com suas famílias e rebanhos. O que você acha desse modo de vida? Para ser sincero, eu ficaria encantado com a possibilidade de acordar todos os dias em um novo e pitoresco local, respirando ar puro e sentindo-me parte da natureza. Os mongóis, com essa antiga tradição, não apenas sobrevivem, mas vivem em harmonia com o mundo ao seu redor. Suas yurts, ou ger, como chamam suas habitações, são facilmente montadas e desmontadas, tornando-as ideais para a existência nômade. E imagine-se caminhando pelas estepes, cercado por cavalos, ovelhas e talvez até camelos, o que pode ser melhor para os amantes de aventuras. Mas não se apresse em pensar que essa vida é apenas romântica. Na verdade, a existência nômade exige uma força de espírito e uma adaptabilidade incríveis. A cada primavera e outono, as famílias embarcam em longas jornadas, seguindo o gado em busca de melhores pastagens. E isso não é apenas uma aventura de fim de semana, mas uma verdadeira estratégia de vida que permite sobreviver em condições climáticas rigorosas. Portanto, da próxima vez que você pensar na Mongólia, imagine não apenas os antigos rituais, mas também as pessoas que, apesar de todas as dificuldades, continuam vivendo em sintonia com o ritmo da natureza. Quando se fala da Mongólia, não se pode deixar de mencionar um aspecto tão interessante quanto a tradição das almas cativas do casamento nômade. Sim, você não ouviu errado. A questão não se resume apenas a cavalos e vastas estepes, mas também a abordagens bastante ousadas em relação aos relacionamentos. Em algumas tribos, as mulheres podem ter vários amantes, e isso é considerado absolutamente normal. Imagine só, você vive em uma yurta cercada por montanhas majestosas e pastagens infinitas, e pela janela você não tem um, mas vários admiradores. Parece um roteiro de filme, mas é a vida real para muitos mongóis. Esses relacionamentos, baseados no respeito mútuo e na liberdade de escolha, ajudam a preservar tradições em meio à existência nômade interminável. Pode parecer estranho para muitos de nós, onde as concepções tradicionais de família frequentemente estão enraizadas em estruturas mais fixas. Mas, nesta sociedade nômade, a flexibilidade é a chave para a sobrevivência, e isso parece se refletir também na vida pessoal. Você consegue imaginar como é compartilhar suas emoções e preocupações entre vários parceiros sem perder a individualidade?
Isso, sem dúvida, requer abertura e sabedoria. Em tais relacionamentos, cada um tem a oportunidade de encontrar sua própria harmonia, apesar das difíceis condições de vida. Portanto, ao viajar pela Mongólia, não se esqueça de olhar além dos estereótipos habituais sobre amor e família. Aqui, entre as vastidões das estepes, vive uma cultura inteira que nos ensina que o amor pode assumir muitas formas, e cada uma delas tem o direito de existir. Certamente você já ouviu falar que na Mongólia existem tradições bastante exóticas, mas vamos falar sobre algo que faz até os viajantes mais experientes levantarem as sobrancelhas: o sequestro matrimonial. Sim, você não ouviu errado. Em algumas regiões do país, essa antiga prática ainda é realizada, onde um homem, desejando conquistar o coração de sua amada, pode simplesmente levá-la e sequestrá-la. Parece enredo de um filme de ação, mas é a vida real para muitos mongóis. Normalmente, essa atitude é vista como uma forma de demonstrar força e coragem. Imagine como isso acontece. Um rapaz, vestido com trajes tradicionais mongóis, irrompe na casa de sua amada e, em vez de um encontro romântico, temos uma verdadeira aventura emocionante. Claro, há nuances. O sequestro geralmente é feito com respeito. Após isso, o rapaz deve obter o consentimento da garota e de sua família. Concorda que é uma forma bastante original de expressar seus sentimentos. E embora para nós, cidadãos modernos, essa tradição possa parecer selvagem e até destrutiva, na Mongólia ela desempenha um papel importante na formação de laços sociais e no respeito às tradições. Portanto, se você está planejando visitar essa terra incrível, não se esqueça de perguntar aos locais sobre esses costumes. Isso não apenas ampliará seus horizontes, mas também lhe dará a oportunidade de ver os relacionamentos sob uma perspectiva completamente diferente. A Mongólia não é apenas estepes infinitas e cavalos, mas uma cultura rica, repleta de costumes surpreendentes que, talvez, façam você repensar suas concepções sobre amor e família. O deserto de Gobi, sem dúvida, merece atenção especial, pois não se trata apenas de areia e sol, mas sim de uma verdadeira sinfonia da natureza, onde cada elemento desempenha seu papel único. Quando me deparei pela primeira vez com essas dunas cantantes, fiquei impressionado com sua magia. O vento, ao passar pelas ondas de areia, produzia sons que podiam ser comparados apenas ao sussurro de antigos espíritos. Concorde, há algo místico nisso, como se o próprio deserto quisesse lhe se contar seus segredos. E se você pensa que Gobi é apenas um deserto, está muito enganado. Aqui é possível encontrar fósseis de dinossauros, que atestam que, em tempos remotos, esta região foi lar de gigantescos seres. Imagine-se caminhando sobre a areia e, de repente, sentindo algo sólido sob os pés. Pode ser a impressão de um antigo réptil, deixada há milhões de anos. Mas isso não é tudo. Gobi também abriga animais raros, como os leopardos das neves, que, segundo dizem, são muito tímidos e preferem evitar os olhos humanos. Ver esse animal gracioso em seu habitat natural é como ganhar na loteria. Ao invés de dinheiro, você recebe experiências inesquecíveis. Portanto, se você decidir visitar esse deserto surpreendente, prepare-se não só para desafios físicos, mas também para profundas reflexões sobre como a natureza pode ser ao mesmo tempo cruel e bela. Quando se fala em Gengis Khan, muitos de nós imaginamos as quentes estepes da Mongólia, onde esse grande guerreiro se tornou uma verdadeira lenda. Para os mongóis, ele não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo de união e orgulho nacional. Lembro-me de ter estado aos pés de seu monumento em Ulaanbaatar, sentindo como toda a atmosfera ao redor estava permeada de respeito por esse homem,
que conseguiu unir tribos dispersas e criar um dos maiores impérios da história. Gengis Khan não é apenas um nome, é uma verdadeira era, quando seu exército atravessou enormes territórios, deixando para trás vestígios de conquistas e mudanças. Sim, muitos podem afirmar que seus métodos foram cruéis, mas não é essa a essência de um grande conquistador? A habilidade de unir pessoas sob um mesmo estandarte é uma arte que vale a pena aprender. Os mongóis o reverenciam como o fundador de seu império, e isso não é por acaso. Seu legado se reflete na cultura, na língua e até na culinária. Lembro-me de ter experimentado um prato tradicional mongol, itaquerenchi. Naquele momento, percebi que os sabores que sentia faziam parte de uma história que já dura mais de 8 séculos. A propósito, se você tiver a oportunidade, não deixe de experimentar o buus. São bolinhos cozidos no vapor, que são perfeitos para uma longa viagem pelas vastas estepes. Gengis Khan se tornou um símbolo de unidade nacional, e seu nome ainda inspira pessoas ao redor do mundo. Parece até que a própria natureza ao redor sente sua presença. Os ventos da estepe sussurram sobre antigas façanhas, e os horizontes lembram as infinitas possibilidades que ele abriu para seu povo. Continuamos a nos aprofundar na cultura única da Mongólia, e aqui não podemos deixar de lado o xamanismo, esse sistema de crenças surpreendentemente profundo e antigo que ainda vive entre o povo. Os mongóis acreditam sinceramente que cada árvore, montanha ou rio tem seus próprios espíritos, que podem tanto proteger quanto punir. Você consegue imaginar como é caminhar por vastidões infinitas e saber que cada rocha pode estar escutando seus pensamentos? Sempre considerei que isso adiciona uma magia especial às viagens, como se você se tornasse parte de um organismo vivo, onde cada elemento não é apenas uma decoração, mas um participante de pleno direito. Os xamãs, esses misteriosos guias entre os mundos, desempenham um papel vital nesse sistema. Eles realizam rituais e cerimônias para estabelecer conexão com os espíritos, e, como dizem os locais, são eles que podem ouvir e ajudar em momentos difíceis. Eu assisti a um dos xamãs realizando uma cerimônia e foi verdadeiramente hipnotizante. Ele parecia a própria essência da natureza. Seus movimentos eram suaves e significativos, como se estivesse dançando com os espíritos. Esses rituais não são apenas folclore, mas uma parte importante da identidade do povo mongol, que os conecta com os ancestrais e a natureza. E sabe, não são apenas palavras. No ar paira uma sensação de antiguidade, e eu sentia que cada respiração me preenchia com a energia que emana dessas crenças. Na Mongólia, o xamanismo não é apenas uma religião, mas um modo de vida que ensina o respeito pelo mundo ao nosso redor e nos lembra de quão interconectados todos nós somos. E se já estamos falando sobre o profundo respeito pela cultura, não posso deixar de mencionar o festival Naadan, o principal evento do ano na Mongólia. Não é apenas uma celebração, mas uma verdadeira demonstração de força, masculinidade e espírito do povo. Naadan, que em mongol significa jogo, inclui 3 esportes tradicionais: luta, corridas de cavalos e tiro com arco. Cada uma dessas modalidades não só exige habilidades físicas excepcionais, mas também está impregnada de simbolismo. Por exemplo, a luta não é apenas uma exibição de força bruta, mas um teste de resistência, agilidade e estratégia. Os participantes entram no tapete com trajes tradicionais, que, aliás, parecem bastante elegantes, se você me perguntar. Já as corridas de cavalos são um espetáculo fascinante, onde os equinos, como verdadeiros super-heróis, galopam pelas vastas estepes a velocidades impressionantes, enquanto os espectadores ficam em suspense, ansiosos para ver quem cruzará a linha de chegada primeiro.
E não podemos esquecer do tiro com arco, onde a precisão e a concentração são tão importantes quanto na luta. Os arcos, por sinal, são feitos de madeira, e cada um deles é uma obra de arte que é passada de geração em geração. Na Adan não é apenas uma competição, é uma verdadeira festa, onde cada gesto, cada movimento está cheio de história e respeito pelos antepassados. Lembro-me de um desses momentos marcantes em que estava entre os moradores locais, e todos nós éramos tomados por uma emoção coletiva ao anunciar os vencedores. Nesses momentos, você percebe que a cultura não se resume apenas a rituais antigos, mas também a como ela une as pessoas, preenchendo os corações com orgulho por sua história e tradições. Todos os anos, esse festival atrai milhares de turistas, e, para ser sincero, não estou surpreso. Nesses momentos, a história se torna viva e tangível, como se você mesmo se tornasse parte de algo grandioso. Quanto às corridas no Naadan, isso não é apenas um espetáculo divertido, mas sim uma verdadeira prova de resistência para os cavalos e, claro, para seus jovens cavaleiros. Imagine, 6 ou 7 anos é a idade em que a maioria de nós está apenas aprendendo a andar de bicicleta, enquanto aqui os pequenos já estão galopando como se fossem jockeys experientes. E então, quando a corrida começa, o público fica em suspenso, e os corações param ao observar esses minúsculos competidores correndo pelas vastas estepes, como o vento. Mas aqui está um ponto interessante. Nessas corridas, a verdadeira estrela não é o cavaleiro, mas sim o cavalo. Isso mesmo. O vencedor não é a criança, mas seu companheiro de 4 patas, que, se formos sinceros, se parece com um verdadeiro campeão no mundo dos equinos. Isso também é simbólico. Na Mongólia, o cavalo ocupa um lugar especial na cultura, representando força, liberdade e conexão com a natureza. Eu, claro, não sou um especialista em corridas, mas, nos momentos em que os cavalos correm, deixando nuvens de poeira para trás, sinto como se o espírito das estepes penetrasse na alma. E isso não é apenas uma corrida, é uma celebração da vida, onde cada grito da plateia e cada agitar de bandeira criam uma atmosfera cheia de adrenalina e entusiasmo. Em momentos como esse, fica claro que isso não é apenas um esporte, mas parte de um legado que une gerações. E sabe, nesses momentos, sempre me pergunto: como será que esses pequenos cavaleiros se sentem em seus magníficos cavalos, enquanto eles galopam pela terra como o vento? A Yurt não é apenas uma casa, mas uma verdadeira ícone cultural e histórica da Mongólia. Imagine uma habitação redonda e aconchegante, capaz de suportar temperaturas de até 40 graus Celsius negativos. Não é brincadeira. Quando vi a Yurt pela primeira vez, fiquei impressionado com a maneira como ela pode ser ao mesmo tempo simples e surpreendentemente funcional. As paredes de feltro e a estrutura de madeira criam o microclima ideal, onde o calor se mantém mesmo nos invernos mais rigorosos. E não se trata apenas de conforto. A yurt, como símbolo do modo de vida mongol, personifica uma cultura nômade, onde família e natureza se entrelaçam em harmonia. Sabe, em cada canto da yurt se respira o espírito das tradições. Cada elemento, desde o forno até os tecidos, carrega sua própria história, tudo isso recriando uma atmosfera de acolhimento e calor. Na yurt não se vive apenas. Aqui se recebe convidados, se contam histórias e se compartilha experiências. É um lugar onde, ao redor de uma xícara de chá, discutem-se tanto os destinos de tribos inteiras quanto as pequenas coisas do dia a dia. Portanto, quando você avistar uma yurt, lembre-se, não é apenas uma moradia, é um mundo inteiro, onde os nômades encontram abrigo das tempestades e preservam suas tradições. E para mim,
Ao observar como as pessoas se reúnem, discutindo assuntos importantes e simplesmente celebrando a vida, fica claro que a Yurt não é apenas uma forma arquitetônica, mas uma parte viva da cultura. Não acredita? Apenas dê uma olhada para dentro e sinta como a história ganha vida. Que incrível é observar como as tradições e a modernidade se entrelaçam em um único dança na Mongólia. Imagine-se, você está na rua de Ulaanbaatar, cercado por arranha-céus reluzentes, onde no térreo há cafeterias com Wi-Fi, e um pouco mais adiante refeitórios servindo pratos tradicionais. É como se os nômades tivessem decidido que sentiam falta de um latte com leite de amêndoas e simplesmente o incorporassem à sua cultura ancestral. Nossa vida moderna às vezes parece tão acelerada que esquecemos as alegrias simples. Mas aqui, na Mongólia, os nômades encontraram uma maneira de unir o antigo e o novo. Por exemplo, muitos moradores locais utilizam ativamente as redes sociais para compartilhar suas tradições e até realizar masterclasses online de preparo de bus, esses deliciosos bolinhos no vapor. A mistura de ritmos de vida cria um contraste incrível. Você pode encontrar uma mulher em um vestido tradicional que ao mesmo tempo responde a mensagens no smartphone, como se isso tivesse sempre sido assim. E enquanto eu observava essa fusão, fiquei impressionado com o quanto a Mongólia luta ativamente pela preservação de seu patrimônio cultural. Afinal, apesar do rápido avanço das tecnologias, aqui ainda se reverenciam os antigos costumes e rituais. Por exemplo, todo ano em Ulaanbaatar ocorre o festival Nowruz, onde as pessoas recriam antigos rituais e danças, como se tivessem saído de um romance histórico. É fascinante. Diante de edifícios modernos, ecoam os sons de instrumentos tradicionais, e os rostos das pessoas brilham de orgulho por sua cultura. A Mongólia não é apenas um país com uma história rica, mas um museu vivo, onde o antigo e o novo caminham juntos, criando uma atmosfera única, onde cada um pode encontrar algo seu. Portanto, se algum dia você estiver aqui, prepare-se para encontros surpreendentes e contrastes vibrantes que farão você repensar sua percepção sobre tempo e cultura. Mongólia não é apenas um ponto geográfico no mapa, é um país misterioso onde as antigas tradições dos nômades, rituais xamânicos e as grandes conquistas de Genghis Khan ainda coexistem com o mundo moderno. Imagine-se vagando pelas vastidões dessa terra surpreendente, com os sons de instrumentos tradicionais ao seu redor, enquanto águias voam no céu acima de você, simbolizando uma cultura ancestral. A Mongólia impressiona pela forma como consegue combinar costumes centenários com as realidades contemporâneas, e isso é verdadeiramente fascinante. E qual fato mais te surpreendeu? Talvez tenha te impressionado a tradição do rapto de noivas, onde os noivos demonstram sua coragem e habilidade, ou as únicas corridas do Naadan, onde pequenos cavaleiros lutam pela glória e honra. Eu, por exemplo, não conseguia acreditar que tradições tão antigas ainda permanecem vivas nos dias de hoje. Escreva nos comentários o que mais te impressionou. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para descobrir mais fatos incríveis sobre o mundo. Afinal, cada nova viagem é uma oportunidade de descobrir algo extraordinário. E eu quero compartilhar tudo isso com você.